dia, quarto ano. Vamos estar dando uma revisão aqui, né, em português e geografia, né, aulas que já foram passadas aí, algumas dúvidas ficaram. Então vamos lá, direitos iguais a todos os brasileiros. Vai ver um texto aqui falando como a sociedade foi formada ao longo dos séculos por diferentes povos. O Brasil é um país com uma diversidade cultural muito grande, certo? E aí passando toda que nós herdamos, africanos, portugueses, espanhóis, né? Vários, deixa eu achar aqui essa mensagem, isso. Vamos lá. E aí ele fala assim, copie o seu caderno no texto abaixo. Por quê? É interessante você saber os direitos, direito à vida, à privacidade, à liberdade, à igualdade. Nós vimos aí nos Estados Unidos há bem pouco tempo, né, o direito do cidadão sendo violado, naquele negro, né, só porque ele era negro, ele foi asfixiado ali no pescoço até a morte. Então são coisas assim, pleno século XXI, que a gente vê que ainda não foi superado. E aí temos algumas perguntas. Vamos lá? Primeira pergunta. Então aqui estão os direitos. Forme com uma turma uma roda de conversa. Veja bem, a gente não tem como formar. Você pode trocar mensagem com um colega, ok? Você pode trocar mensagem com ele e aí, junto com ele, formar uma opinião, certo? Então forme com a turma uma roda de conversa, discute sobre o que é preconceito e discriminação. O que vocês pensam sobre as pessoas que não respeitam as outras, né? Vocês defendem a liberdade, as pessoas pensam e agem como quiserem, ou elas são privadas desse direito, tá? Vocês vão ter que pensar para responder junto. Pode trocar aí ideia com o seu colega, tá bom? Aí na figura 1, onde está escrito forme com a turma, converse com a sua família, tá bom? Então você pode trocar também uma conversa com o seu colega. Aí na próxima questão, aí vem assim, em cada estação da linha azul do metrô de São Paulo embarcam diariamente milhares de pessoas, tá certo? Aí o que ele fala aqui? A linha azul tem aqui, ó, cada pontinho desse é uma estação, ok? Então, para responder essa pergunta, podemos calcular o resultado de 1234 mais 811, porque a pergunta é o seguinte: se um trem saiu da estação de Jabaquara com 1234 passageiros e na estação seguinte entraram 811 e não desceu ninguém, com quantas pessoas o trem chegou na próxima estação? Então, aqui, gente, é basicamente uma adição, né? Só que ele fez aí uma decomposição do 1000 e do 800, né? O 1234 ele decompôs, é 1200 mais 30 mais 4. O 811 ele decompôs 810 mais 1. E aí ele somou cada um, somou as unidades, 4 mais 1, 5, né? Quando vem essas mensagens, o celular já está ficando pesado, né? 30 mais 10, 40, 200 mais 800, 1000, e 1000 mais nada é 1000 mesmo. Aqui embaixo tem umas continhas. O que vocês vão fazer? Né? Vocês vão somar primeiro as unidades, certo? Depois as dezenas, depois as centenas, para depois a unidade de milhar. Lembrando que se passar de 9, né, o número que ficar na segunda casa vai para outra casa, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na continha que está com a setinha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, essa continha aqui, deixa aqui, passar para cima, mostrar as contas para vocês, senão não vai dar certo. Aqui, tá vendo na letra B tem uma continha aí, tá? Eu vou até sinalizar ela aqui para vocês. É essa daqui, ó, tá vendo? Essa continha. Então o que eu quero explicar? E nessa continha, se você olhar, ó,
Tá lá, 1234 mais 811. Aí, aqui, o número 10, observa que 8 mais 2 não é 10? Na casa das centenas, somou 8 mais 2 e passou. O zero, que pertence a cada unidade, ele vai ficar aqui mesmo. O 1, ele vai para a próxima casa, certo? Se tivesse, no caso aqui, se já tem o 1, esse 1 do 10 aqui, ele vai acima do outro 1, ó. Pode ver que tem um pequenininho ali. Então 1 mais 1 vai ficar 2 aqui. É por isso que na última soma aqui ficou 2, a unidade de milhar. Deixa eu fechar aqui essas mensagens de erro. Se alguém quiser me dar um celular novo, eu agradeço. Tá? Gente, vamos passar para a próxima, língua portuguesa e história. Aqui nós vamos saber um pouquinho sobre a questão de existem os órgãos no Brasil e no mundo que são responsáveis por garantir que os direitos humanos sejam respeitados. Aí vamos lá, a ONU, existem vários órgãos, certo? Então vamos lá, o que são ações afirmativas? Entende-se por ações afirmativas um conjunto de medidas especiais voltadas a grupos discriminados. Então, quais são os grupos discriminados hoje que a gente vê na sociedade, tá certo? Qual o objetivo das ações afirmativas, como são feitas as ações afirmativas. Então você vai ler o que esse grupo faz em defesa dessas pessoas discriminadas. E a TV Cultura, ela apresenta aqui um vídeo sobre a diversidade cultural brasileira, principalmente os africanos, que são bastante discriminados. Por isso que nós temos a cota de negros para a faculdade. Por quê? Por causa disso, por causa das discriminações que foram feitas ao longo do tempo e a gente não vê. Isso é uma forma de amenizar todo o sofrimento, que os negros tiveram durante o tempo da escravidão, e ainda temos até hoje a discriminação. Aqui tem um vídeo de Jorge Benjor, eu vou colocar lá no grupo, tá? Falando sobre o quê? Falando sobre a questão da cultura brasileira, certo? Então você vai pegar, vai dar assistir esse vídeo, que é muito legal. Vou passar aqui para frente esse vídeo aqui, Jorge Benjor, certo? E vai poder entender um pouquinho sobre a cultura no Brasil, os povos, por que o brasileiro é tão misturado, Porque nós tivemos aqui portugueses, africanos, Quando a gente fala mandioca, quando a gente fala algumas palavras, a gente na verdade herdou essas palavras dos africanos, dos índios, Então os índios também têm uma cultura muito forte, na nossa cultura, Por exemplo, lá na Bahia nós temos o acarajé, que é uma comida feita com feijão e pimenta e alguns outros produtos, Mas você vê que tudo isso nós estamos herdando de outros povos que fizeram e formaram o Brasil que nós temos hoje, tá bom? Então, eu vou postar o vídeo lá no grupo para você assistir o vídeo de Jorge Benjor, mas vamos passar agora para a matemática. A matemática, nós ainda estamos trabalhando com gráfico, tá? E aqui ele fala o seguinte, que pessoas que participaram de festas na escola, primeira semana, segunda, terceira e quarta semana. Aí tem a quantidade em cima de cada uma das colunas, ok? Vamos subir aqui. Aí ele pergunta, quantas pessoas participaram dessa festa? Você vai ter que somar todas as semanas para você saber. Então você vai ter que fazer, você pode somar a primeira semana com a segunda semana, a terceira com a quarta, e depois o resultado das duas você soma de novo, porque ele quer saber quantas pessoas participaram das festas da escola, Então teve 4 semanas, ok? Então você soma a primeira semana com a segunda semana,
depois a terceira com a quarta, o resultado dessas duas somas você soma de novo, que aí você vai saber o total. Na verdade, você vai ter que somar 1.254 mais 1.307 mais 905 mais 1.123. Ó, vou sinalizar aqui com ponteiro. Ó, você vai somar 1.254 com mais 1.307, depois você vai somar 1.307 com 905, depois você vai somar 95 com 1.123. Beleza, gente? Então, olha só, são 4 adições. Você pode somar tudo junto. Agora, fica mais fácil, você soma a primeira semana com a segunda, depois soma a terceira com a quarta, e o resultado das duas somas você soma novamente, tá bom? Vamos passar aqui mais para frente. Aqui, ó, vem um exemplo de adição, tá? Você vai completar desculpa, você vai completar aí as somas na casa da centena, da unidade de milhar e dezena de milhar que ficou. Lembrando que se passar de 9, o algarismo que passou de 9 vai para outra coluna, ok? E por último, sexta-feira, pede para você ler o texto sobre propaganda, tá? Lembrando que é um gênero textual informativo, que tem eu já falei isso na aula anterior, que tem o propósito de convencer, de divulgar para as pessoas algum objetivo de saúde pública, de divulgar um produto, né? De fazer o marketing, a propaganda, né? Então aqui explique o significado da frase. Só porque você não vê, não significa que não está lá, certo? Então você vai ler o texto da propaganda. O que foi a propaganda? A propaganda, vocês lembram? Que era aquela foto de um mar e um garoto levantando a onda como se fosse um tapete. Embaixo da onda ali estava aquela sujeira. E a gente vê isso aí, infelizmente, a gente vê isso na política, por exemplo, levando a sujeira para o lado, né, de corrupção. A gente sabe, né, que infelizmente existem felizmente existem bons políticos, mas infelizmente existem maus políticos. E a gente sabe que por baixo dessa política existe muita sujeira, falando no sentido figurado aí, né? Sujeira aí no significado de corrupção. Mas no significado daquela propaganda era sobre a poluição que estava ali no mar. Isso aí é indiscutível. Quem é que contamina o mar? Né? As indústrias que jogam seus poluentes, as cidades que não têm tratamento, né? Nem de esgoto, nem de lixão, né? Já tem uma lei aí que vai proibir lixão. Espero que essa lei seja respeitada. E a gente vê que a maioria das cidades aí continuam formando lixão, que vão fazendo o quê? Contaminando os lençóis freáticos. Daqui a um pouco a gente não vai ter mais água para beber, né? Esse é o grande problema. Então, passando a seguir, aí ele vem aqui, as expressões não vê e não está lá se referem a que palavra? Você tem que ver a frase lá da propaganda, né? Como você descobriu essa palavra, reescreva o texto incluindo essa palavra. Você vai ter que olhar naquela imagem, senão eu vou dar a resposta para você e não tem graça, né? Aí vem lá, em geral, as propagandas têm um texto e uma imagem. A imagem e o texto devem ser frases curtas, então você tem que ver lá. A combinação de texto e imagem deve se produzir no público uma reação de aceitação. Então ele está tentando convencer você que o que ele está dizendo é verdade, né? Aí vem para você dar a sua opinião. Na imagem dessa propaganda, ela é forte, por quê? Aí você vai dizer, o texto é convincente, ou seja, consegue convencer o público? O que você acha? Responde. O principal objetivo dessa propaganda aí tem 3 opções aqui, você vai marcar uma, tá bom? Essa propaganda foi feita só para alunos ou também para as crianças, né? Você conhece outra propaganda que tem um objetivo parecido?
Se você conhece, posta, coloca no caderno, manda para mim pelo WhatsApp, que depois eu boto no grupo, tá bom? Nosso grupo é fechado, porque senão vai ficar muita informação, mas se você quiser postar alguma coisa no grupo, manda para mim. Se eu achar que pode ser colocado no grupo, a gente coloca, sem problema nenhum, tá? Aí vem aqui o jogo de matemática, que é aquele jogo que eu já tinha passado para vocês, mas só que aqui tem as regrinhas. Você vai ler, né, as regrinhas do jogo, tá lá no livro de matemática. Quem não recortou, eu já dei essa atividade há umas semanas atrás, né? É um jogo de dado. Eu até imprimi o dado para vocês. Tem aqui, ó, a regra. Vocês vão entender, ler, né? Fica na página 221, certo? É esse jogo aqui, ó, lembra? Sobre os meses, ok? E aí vem falando em que caso o marcador do jogo vai ficar depois que ele realizar a jogada. Aí tem uma jogada aqui, certo? E vem dizendo o que ele fez na jogada. Ele tirou 1, então você vai ter que analisar, tá bom? E responder. Em outubro, momento do jogo, o marcador de Ana estava na casa do mês de fevereiro. Ela tirou o número 2. Ao terminar a jogada, o marcador dela ficou posicionado na casa do mês de julho de 2020. Ela posicionou o marcador corretamente? Por quê? Você tem que ver se ela andou o número de casas correto, tá bom? E por último, o marcador do jogo estava na casa de maio e é a vez dele jogar. Qual número ele deve tirar para ficar mais perto da casa da chegada do tabuleiro? Por quê? Então é questão de contagem, tá, gente? Espero que eu tenha explicado. Qualquer dúvida, manda para o meu privado. Um abraço e bom final de semana para todos vocês. Aproveita esse joguinho, se você conseguir, joga com um coleguinha, com a mãe, né, com um parente, e grava o vídeo da sua brincadeira jogando e manda para mim, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, hein?